Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Aliviando a Bagagem 2025, mais um episódio em que nós estamos recebendo um convidado para lá de especial também, né? O Anderson Flávio, ele que é psicólogo clínico, pós-graduado em neurociências pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, palestrante e escritor. Estamos recebendo ele aqui hoje, então. Anderson, que bom ter você aqui com a gente. E pode se apresentar um pouco para quem não te conhece ainda, né? Poder te conhecer um pouco melhor. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos que nos acompanham. Para mim é um prazer imenso estar aqui, tá bom? Nesse seu trabalho, que é bastante relevante. Como você disse, eu sou psicólogo há alguns anos, tenho algumas especialidades na área. O meu trabalho hoje consiste em três frentes, né? Eu sou psicólogo clínico, por essência. Eu estou no meu quarto livro, então já tenho uma carreira de escritor e eu palestro há mais de 20 anos em empresas, instituições, igrejas, enfim. Então, esse é o meu trabalho hoje. A psicologia tem me dado essa possibilidade de diversificar um pouco. E eu também sou professor convidado de uma instituição, num curso de pós-graduação. Então, hoje o meu universo é esse, todo dentro da psicologia. Muito bem, que legal. E hoje a gente quer conversar sobre algo que você já deve ter ouvido por aí, né? Cuide da sua mente. Todos nós certamente já ouvimos isso nas redes sociais, em algum momento, é algo que está sendo bem falado e bem batido nessa tecla, né? Mas será que essa fala ela virou uma frase bonita nas redes sociais ou algo que a gente apenas tem repetido e repetido e talvez não praticado da forma devida, né? Como levar as emoções a sério de verdade em um mundo que parece que nós estamos emocionalmente exaustos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, por isso eu chamei o Anderson, né? Um psicólogo. O Anderson, ele sendo psicólogo, ele consegue nos ajudar melhor nesse campo das emoções para essa conversa de hoje. Então, Anderson, que nem eu estava falando, parece que cuidar da mente, né, virou uma pauta super presente e que bom, né? Que bom que está sendo presente, que está sendo falado, né? Mas todo mundo fala e parece que poucos realmente param para viver isso, de fato, né? O que será que está por trás dessa dificuldade de realmente levar a saúde emocional a sério, né? Pensando no nosso tempo de hoje, 2025, o que tu tem para nos dizer sobre isso? Legal, Marlon, seu questionamento. Primeiro ponto é o seguinte, né? Tudo aquilo que ganha muita proporção vira mercado, né? A economia que dita hoje quase que o ritmo da vida, ela empacota isso de uma maneira mercadológica, então vira um mercado. Não diferentemente, isso aconteceu com a saúde mental. Depois da pandemia, de modo geral, as pessoas tomaram mais consciência sobre a importância de se cuidar da saúde mental, assim como se cuida do corpo físico. Acontece que nós estamos imersos numa cultura que não tem a ideia de prevenção, né? O brasileiro ele não prevê nada, ele só trabalha na corretiva o tempo inteiro. Haja vista que quando você tem um problema no seu carro é quando você vai levar no mecânico. Você não vai lá fazer uma preventiva. Isso vale para tudo. O brasileiro só vai no médico quando ele de fato está sentindo uma dor crônica. Ele não vai fazer uma consulta prévia ali de prevenção à sua saúde. E com a saúde mental é a mesma coisa. Então, normalmente, as pessoas vão buscar um profissional da área da saúde mental quando a coisa já estourou, quando ele está sentindo ali picos muito altos de ansiedade, ou quando ele está num nível crônico de tristeza, que já pode estar se transformando numa depressão, é quando ele resolve tomar essa decisão de, preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, culturalmente, a gente já tem essa dificuldade de não trabalharmos na prevenção. E a psicologia, que é a ciência do comportamento humano e da alma humana, a gente trabalha muito o inverso disso. A gente trabalha na prevenção, para que a pessoa não chegue em níveis, em estágios complicados, para que depois ela decida se cuidar. Agora, se tem uma coisa que mudou a concepção sobre saúde mental foi a pandemia. E, de fato, a gente sentiu isso nos consultórios. Hoje a demanda é muito maior.
Hoje a gente tem um número grande de psicólogos no Brasil, mas também temos muitas demandas, tem trabalho para todo mundo, porque as pessoas tomaram mais consciência sobre a importância de cuidar da mente, assim como se cuida do corpo. Então a pandemia ela entra realmente como um momento chave ali do nosso tempo para que as pessoas olhassem para esse tema da saúde mental e a importância, né, da saúde mental e de como viver isso, né? A gente aqui no Aliviando a Bagagem, a gente fala sobre o Salmo 23. A gente sempre tenta conduzir a nossa reflexão para o Salmo 23, né? Porque a nossa intenção aqui é trazer essas temáticas e falar sobre estes problemas que nós enfrentamos no nosso mundo de hoje, sob o olhar da palavra de Deus também, né? Para que ela possa iluminar nossa compreensão. Em meio a essa fase do nosso mundo de sobrecarga emocional, é que a gente percebe que a fé cristã ela continua apontando para um Deus que cuida, né? E que cuida inclusive da nossa mente, das nossas emoções. E lá no Salmo 23, a gente lê que esse Deus, ele refrigera a nossa alma, né? Diz lá, ele refrigera a minha alma. Então, essa imagem, ela nos toca de forma muito direta, né, nessa nossa dimensão interior, em como Deus ele trabalha no nosso interior, né? E eu gostaria de perguntar para ti, né, o que que significa na prática ter essa alma refrigerada por Deus no nosso tempo, algo tão necessário, né? Como que essa metáfora ela pode dialogar com o nosso cuidado emocional de uma forma real, assim, palpável? Sim, muito legal. Me permita até a sua audiência aqui do Aliviando a Bagagem, até para fazer um esclarecimento que eu acho que é importante. Hoje tem tido muita confusão de modo geral, né? O psicólogo, ele é um profissional que trabalha baseado na ciência, mas ele tem uma fé. Ou pode ser que ele não tenha também uma fé. Então, expressões como psicólogo cristão, psicólogo protestante, psicólogo católico, psicólogo bandista, psicólogo espírita, é uma expressão extremamente equivocada. Então, um psicólogo ele pode chegar em qualquer ambiente e dizer: eu sou psicólogo e católico, eu sou psicólogo e protestante, eu sou psicólogo e ubandista. Então, não misturar as coisas é bastante importante, né? Então, cada psicólogo, cada profissional tem a sua fé pessoal, assim como eu também tenho a minha fé pessoal, eu como cristão, né? E acho muito relevante você estar trazendo essa questão da fé aqui, porque a fé não está dissociada da ciência, isso é um outro equívoco muito grande, né? Então, o salmista, né, o Davi, grande rei Davi, né, que no Salmo 23 traz em forma de poesia, e Marlon, a poesia ajuda muito a gente a pensar a vida, né? Tem gente que hoje despreza a poesia, mas poesia, não, eu quero saber do real, ali do concreto, eu quero ir para o choque da vida. Mas, na verdade, muitas vezes nós não encontramos na concretude das coisas algumas respostas. E muitas vezes, né, a forma poética da linguagem, ela ajuda muito a gente pensar a vida e se aproximar mais das questões da nossa alma, né? E o Davi fazia isso muito bem, né? No belíssimo Salmo 23 que você cita, né? Refrigera a minha alma, né? É uma espécie de oração, uma oração em forma de poesia, né? E se a gente considerar a expressão refrigera, né? Que remete à ideia de me devolva, me traz de novo, né? Me envolve novamente, né? Então, refrigera a minha alma tem essa concepção de que me devolva novamente, né? Me traga de volta aquilo que possivelmente eu esteja perdendo por causa das minhas angústias, das agruras da vida, de níveis de depressão muito crônicos, né? Então, comigo e com você, com qualquer pessoa, a gente vai de alguma maneira perdendo a alma, a gente vai se sentindo roubado de si mesmo, não é verdade? Então é Sim. muito linda, muito forte essa expressão do Davi, né? Então, refrigera a minha alma é algo que você e eu e qualquer pessoa não está isenta de viver e de tomar emprestado, inclusive, essa oração poética
para falar sobre nós mesmos, né? Refrigera a minha alma, ou no seu contato, na sua conexão com o transcendente, você pedir isso, né? Refrigera, me devolve aquilo que eu estou perdendo, porque eu estou sendo atravessado por dores inexplicáveis e eu preciso que me seja devolvido a minha essencialidade, né? Então é muito, muito, muito lindo isso. E só para concluir, tem um grande autor, né, uma das maiores autoridades hoje, no estudo, na conexão da medicina e da espiritualidade, né, que é o Harold Cohn, né, ele diz o seguinte: tem uma coisa, Marlon, que é extremamente rica, que hoje nós estamos tentando modernizar demais o conceito de espiritualidade. A espiritualidade não está ligada a uma religião, espiritualidade é gratidão, espiritualidade é o bem-estar, né? É a sensação de gozo. E ele chama a nossa atenção que a gente precisa devolver o conceito original de espiritualidade, que é a espiritualidade é a busca pelo transcendente e ela está ligada a uma religião, ou seja, a religião ela é um meio pelo qual qualquer pessoa vai cultivar a sua espiritualidade pessoal. Eu acho de extrema relevância essa colocação do Harold, porque realmente nos faz pensar de que a gente não pode ficar tentando escapar muito daquele conceito que é o original e tentar ficando florear demais, às vezes, certos conceitos, porque isso vai banalizando, inclusive, o conceito e a profundidade de algumas palavras, né? Me permita um exemplo. A palavra empoderamento, ela entrou na moda. Tudo que entra na moda vai perdendo o seu conceito mais profundo, né? Então, essas Sim. palavrinhas e a palavra espiritualidade é a palavra da vez. Então, a gente tem que tomar cuidado para conservar o conceito original dessa palavra. Porque aí sim a gente vai caminhar, mergulhar nela, mas com a profundidade que ela traz. Uhum. Muito bem. Então, várias coisas interessantes que tu trazes, né, na tua fala. E quando tu fala sobre o Ele refrigera a minha alma, né, como esse Deus que nos devolve, né, digamos assim, o nosso equilíbrio, talvez, né, a nossa essência, o nosso bem-estar emocional, de certa forma, e ele refrigera a alma, ele nos traz de volta para um momento bom, para algo de bom que nós talvez até já tivemos e agora nós não estamos tendo, né? Então, você fala sobre essa questão do estar atravessado por sentimentos muito ruins, né? Enfim, e eu acredito que esse é o propósito mesmo, né, da nossa conversa aqui, falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. E claro, eu trouxe no início algumas questões que nos levam a pensar sobre o fato de que temos falado muito isso, né, mas talvez não temos vivido tanto. Tu citaste sobre a questão de ser psicólogo e cristão, e não psicólogo cristão, né? Eu sou teólogo de formação, né, mas eu cheguei a passar pelo curso de psicologia por um tempo, né? Não me formei, enfim, eu tranquei o curso, né, mas cheguei a cursar algumas disciplinas ali em que realmente isso era problematizado, né? A questão de se pronunciar como um psicólogo cristão, né? Porque daí você está enviesando, né? Que nem você coloca ali, né? Enviesando talvez uma prática, alguma coisa assim, né? Então é interessante você realmente esclarecer isso pro pessoal, né? Que nem você fez. Tu já falaste sobre a espiritualidade, né? É interessante como ela está ligada também à religião, apesar de hoje muitos estarem desconectando, né? Esse termo do contexto religioso, mas sim, a espiritualidade ela pode estar ligada à religião, né? E como fé e psicologia, como você vê essa questão, assim, podem caminhar juntas, ou espiritualidade e psicologia, né, podem caminhar juntas nesse processo de cuidado com a saúde mental. Muito boa sua pergunta. Dentro
dentro da academia, dentro do mundo da ciência, a gente ainda vai encontrar resistência de que, não, fé não pode se misturar, fé, crenças, religião não pode ser misturada com ciência. Ora, a religião, ela é muito antecessora a qualquer ciência, né? Então, a filosofia, que é a mãe da psicologia, na psicologia, ela é proveniente da filosofia, né? E agora, a religião é antecessora, inclusive, à filosofia. Então, assim, como desprezar esse campo do saber? Como desprezar esse campo belíssimo do conhecimento, que é as ciências da religião? Então, não faz sentido, né? Tanto é que hoje, o campo da medicina, a medicina nos últimos anos tem se debruçado de maneira muito, assim, profunda, mesmo, estudando os efeitos da espiritualidade, da fé na vida dos seus pacientes. Então, em suma, ciência não está dissociada de religião. Pelo contrário, a religião ela pode ajudar muito. Se a gente for pensar, Marlon, naquilo que nos constitui como ser humano, né? Eu, você e todo mundo que está aqui nos assistindo, nós, seres humanos, temos 4 dimensões, ou seja, temos 4 medidas que nos constituem como um ser humano. O ser humano, ele é biológico, ele é psicológico, ele é social e ele é espiritual. Então, a nossa própria constituição humana tem uma dimensão espiritual, né? Todas as pesquisas antropológicas chegam na mesma conclusão. O ser humano é um ser crédulo e tem necessidade de transcendência. Então, não dá uma grande bobagem essa coisa de tentar dissociar espiritualidade de ciência, né? Então, o campo da medicina, o campo da psicologia tem estudado isso bastante nos últimos anos, tem produzido pesquisas, estudos, e isso serve para servir a gente, para a gente talvez perdendo, né, esse certo preconceito que se criou de um modo geral na cabeça das pessoas, que essas coisas não podem ser misturadas. Ora, quando eu estou lá fazendo uma sessão de psicoterapia no meu consultório, individualmente com qualquer paciente, eu não vou me utilizar de elementos da religião e da fé. Eu vou me utilizar de ferramentas, de instrumentos e de metodologias científicas. Porém, contudo, no entanto, todavia, se o paciente trouxer demandas da sua fé, da sua espiritualidade pessoal, eu, enquanto psicólogo, preciso, de maneira ética, acolher toda a queixa desse paciente de maneira incondicional. E olha, não é incomum. Eu atendo umbandistas, atendo espíritas, atendo protestantes, atendo católicos, e muitos trazem angústias provenientes da sua fé pessoal. E ali o meu papel é de fazer uma escuta ativa e tentar ajudá-lo a compreender algumas coisas, né? Ganhar ali uma proporção de consciência maior, trazer para o nível da consciência algumas coisas para que ele possa elaborar e a gente possa construir juntos ali intervenções. Então, assim, é uma demanda real, né? Na minha prática clínica, e se você perguntar isso para qualquer psicólogo, você vai ter a mesma resposta. Existem queixas e demandas provenientes da fé e da espiritualidade que as pessoas trazem para sessões. Sim, sim, com certeza, né? É um campo da nossa vida, uma área da nossa vida muito importante que vai fazer com que a gente, né, enfim, tome escolhas diferentes, talvez de outra pessoa que, né, escolheu viver uma religião ou um tipo de espiritualidade diferente. Então, eu acredito realmente que é algo que vai sempre brotar, né, ou quase sempre, não sei, dentro do contexto da terapia, né? E tem pessoas que têm a ideia de que a religião ela prejudica as consciências das pessoas, né? Esses dias, inclusive, alguém veio incomodar no meu perfil lá do Instagram porque eu divulgo teologia, né? E aí, enfim, essa pessoa começou a mandar umas mensagens, assim, umas coisas, assim,
contrariando, né, aquilo que eu publico no meu perfil, com críticas e tudo mais, e eu, num dado momento, eu respondi a ele educadamente, né, falei com ele de uma forma, né, enfim, considerando ali o ponto de vista dele, né, mas num dado momento que ele continuou a me mandar aquilo, eu cheguei e disse para ele assim, tá, qual é a tua intenção em estar me mandando isso? Porque assim, eu vou continuar com a minha, a minha opinião, né, com a minha fé naquilo que eu acredito, né, e aí essa pessoa ela chegou e disse assim, eu quero desfazer esse edifício fictício da teologia. Eu quero desfazer esse edifício que onera tanto as consciências das pessoas. E aí eu fiquei assim, bom, eu não sei nem o que responder para essa pessoa, né? Mas, enfim, é, é uma situação complicada e que eu sei que muitas pessoas elas acabam tendo essa enviesação para olhar a religião como algo negativo, né? Como algo assim, né? Tipo, essa pessoa está tirando o prazer das outras pessoas de viver, né? Porque está. E a psicologia também discute bastante isso, né? O que você diria sobre isso? Assim, nós estamos vivendo o nosso tempo também, e não é de hoje também, né? Isso, mas enfim, a pós-modernidade parece que ela também ela vai cada vez mais intensificando esse distanciamento do religioso e trazendo essa representação do religioso como negativo, como, né, algo que é nocivo, enfim. E quando a gente entra para esse campo da espiritualidade que tu fala também, né? Aí a gente vê uma questão contrária, né? Espiritualidade e saúde, né? Quando a gente fala a partir do Harold, né? Como é que tu pensa sobre isso, assim, sobre essa questão? Queria reiterar que esses campos eles não estão dissociados, muito pelo contrário, né? E eu fico contente de estar acompanhando agora que a ciência está se debruçando mais para compreender as religiões e a espiritualidade. Isso é um fato. Né? Então, há muitas vezes essa resistência, né? E isso vem de um processo de autossuficiência, né, Marlon? Nós estamos vivendo muito a partir da materialidade, porque assim, ó, a religião ela é um esforço humano, ela é um esforço humano para tentar se aproximar do transcendente. Cada um vai dar um nome para o transcendente, alguns chamam o transcendente de energia, outros de Deus, outros de, né? Então assim, do mesmo modo que a religião é um esforço humano, a teologia também, que é um belíssimo campo do saber para mim, é também um esforço humano de compreender às vezes coisas que são quase incompreensíveis, né, do ponto de vista da materialidade. Então, eu sempre gosto de dizer, né, e um dos livros tem uma série de 3 volumes que eu escrevi com alguns outros colegas, né, conexões entre psicologia e espiritualidade. Então, um dos capítulos desse livro a gente aborda justamente essa questão, Marlon, de que a materialidade ela não responde todas as coisas. O ser humano ele precisa de transcendência. É um movimento natural, né? Eu gosto muito de uma expressão de Salomão, né? Acho que no Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Né? Ou seja, né, isso também remete a gente, né, a essa necessidade da transcendência, que é um movimento natural. O ser humano não se força a isso. É uma busca, é um anseio natural por essas coisas, né? Então, eu acredito que é, parte dessa resistência é esse foco na materialidade o tempo todo, do mesmo jeito como o ateísmo também é um esforço humano. O ateísmo é um esforço humano para provar de alguma forma que Deus é desnecessário e que a materialidade responde tudo. Então, tudo é um esforço humano. E como esforço humano tem o seu limite. Né? Então, é por isso que eu gosto muito dessa conexão entre os campos do saber. Tem coisas que a teologia vai trazer uma compreensão muito melhor do que a psicologia.
tem coisas que a psicologia vai conseguir trazer uma compreensão muito melhor que a teologia e vice-versa, né? Então, essa conexão desses campos de saber, ela só nos enriquece, né? Tem um autor francês, eu acho que é o Edgar Morin, né? Ele fala muito sobre isso, sobre a multiplicidade dos saberes, a gente misturar os campos do saber que no final só enriquece a gente enquanto ser humano. Bom, eu acho que boa parte da crítica e da tentativa de dissociar os campos, né, vem de uma formação que talvez seja deficitária nesse sentido também, né? Muitas pessoas acabam aprendendo dentro das suas áreas de formação, das humanidades, enfim, um viés muito separatista mesmo nesse sentido, né? E acabam lendo apenas teóricos que realmente dissociam, né? Ao mesmo tempo que a gente tem Freud, por exemplo, no campo da psicologia, a gente tem Oscar Pfister, né, que trocou cartas com Freud e que discordava dele, mas discordava porque entendia que, na verdade, o religioso ele faz bem, né? A saúde, a mente, enfim, né? A consciência humana, né? E quer dizer, nós não temos tanto contato com estes autores. Quem tem é quem procura, né? E quando a gente, né, enfim, faz o nosso trabalho, né, tentando desmistificar algumas coisas em relação a isso, é bem interessante que a gente tente também trazer esse viés desses autores para conseguir falar sobre isso com as pessoas, né? Porque é realmente o que elas estão escutando, estão lendo, ou o que elas percebem na maioria, na grande massa de profissionais que falam sobre estes assuntos, seja de fé, de espiritualidade, ligada à saúde mental, são autores que vão mais para o campo da dissociação, talvez, né? Sim, e dentro da psicologia, Marlon, tem uma abordagem que é a psicologia positiva, né, que tem como grande pai o Mark Selinger, né, que foi presidente da Associação Americana de Psicologia, etc. Mas ele trabalha, a psicologia positiva trabalha muito nesse esforço de trazer a espiritualidade não de maneira vertical, né, de cima para baixo, mas de maneira horizontal. Então a psicologia ela tem a ver com gratidão, com bem-estar, com satisfação pessoal, com felicidade, né? Então dentro do próprio campo da psicologia tem essas duas compreensões. Aí você pode ver a espiritualidade de maneira horizontal, né? Ou você pode ver ela de maneira vertical. Então, tem um transcendente, tem, né? A gente pode chamar de Deus aqui. Então, tem Deus e tem aqueles que estão aqui embaixo que estão buscando. Então, essa maneira vertical, que é a maneira que o Harold traz para a gente, que a gente deve conservar esse conceito de espiritualidade, né? Uhum. Então, eu acho muito rico. Agora, se você me permita, o seu questionamento no início, ele é muito importante, né? Será que virou só um discurso bonito? O que está acontecendo com as pessoas? Muitas pessoas acabam não se decidindo concretamente buscar uma ajuda profissional no campo da saúde mental. Nós vivemos a era da performance, né? Tudo é performance para lá, performance para cá. E esse culto exacerbado à performance faz com que, de alguma maneira, as pessoas se sintam mais autossuficientes. Logo, se eu sou autossuficiente, eu não preciso que ninguém me ajude. Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, qualquer outro profissional é desnecessário. Até porque hoje em dia, né, tem um mago dos magos, que é o Google, tem o chat GPT, então as pessoas vão buscando essas ferramentas, procurando ali respaldar os seus achismos,
né? E sem beber da fonte que é, na verdade, profissionais formados, que estudaram, né? Que têm especializações e que podem realmente, de fato, ajudar essas pessoas. Então, é uma pena, mas a gente vai psicoeducando e desconstruindo essa ideia da cabeça das pessoas, porque hoje a produtividade, a performance tem incutido, inserido muito isso, né, na alma humana, né? É, essa coisa meio coach, né? Se você é campeão, você é indestrutível, você é protagonista da sua história, como se a tristeza não fosse inerente à vida. Então você tem que fazer tudo, né, para não ficar triste, para não passar por tristeza. Você tem que gerar dopamina o tempo todo, né, o que é um outro grande equívoco, porque excesso de dopamina vai trazer problemas físicos e psicológicos. Então esse ciclo, Marlon, ele acaba fazendo com que as pessoas de alguma maneira é, fiquem resistentes, tá? Eu já atendi muitos pacientes que na primeira sessão termina a primeira sessão, eu falo, puxa, eu tinha uma outra concepção sobre psicoterapia, não é o que me falaram, né? Então, muitas pessoas acabam se ancorando em mitos, em coisas que escutam por aí. Ah, que eu vou no psicólogo, o psicólogo só fica assim, ó, olhando lá para minha cara, escutando, né? É quase que um amigo pago, né? Então, esse tipo de crendice atrapalha as pessoas no seu processo decisório. Esse discurso a respeito da produtividade, a respeito, né, o discurso coaching, é algo que tem realmente contribuído muito para que as pessoas elas queiram fazer tudo também de uma forma mais rápida, né? Que nem tu coloque, claro, o chat GPT ele é rápido, mas ele entrega aquilo que eu preciso realmente, né? Aí é outra questão, né? E isso vale não apenas para a área da saúde mental, mas para pesquisa, por exemplo, né? É muito mais rápido eu pegar e pesquisar alguma coisa dentro dele ali, mas eu não tenho certeza se está certo, porque é uma ferramenta que alucina, né, como dizem, e infelizmente tem crescido o número de pessoas que têm procurado o ChatGPT para fazer uma espécie de terapia ali, né, enfim, digitando com ele e ele dando as respostas, mas será que uma máquina ela consegue de fato suprir a necessidade do ser humano de encontrar-se com o ser humano, né? E sentir essa reação de conversar com o ser humano, né? De forma que ele é como eu e pode me entender tão bem quanto uma máquina, né? Então, assim, fica essa reflexão e questionamento também, né? Para a gente pensar. E uma coisa também que a gente tem no nosso tempo de hoje que atrapalha muito quando a gente pensa em saúde mental, né, nesse contexto da nossa conversa aqui hoje, né, é aquilo que as pessoas também acabam trazendo como uma perspectiva, talvez, algo que aprenderam na vida e levam consigo, né, de que não querem procurar terapia ou psicólogo porque é coisa de gente fraca, ou é coisa de gente que não tem fé, coisa de louco, né? E aí, o que você fala para a gente sobre isso, né? Enquanto psicólogo, o que tem de errado nessa ideia aí, né? Que a gente vê bastante hoje ainda, infelizmente. Sim. De novo, né, o pano de fundo é a autossuficiência. Nós somos estimulados quase que o tempo inteiro a buscar por recursos próprios, por protagonizar as coisas, por prosperar, né? O conceito de sucesso hoje, Marlon, ele é altamente distorcido, né? Eu gosto muito de William James, né, que é um dos pais da psicologia. Eu gosto muito do conceito e da compreensão de sucesso do William James. Sucesso é a soma da minha autoestima, ou seja, da estima que eu tenho por mim mesmo e com as minhas pretensões. Isso é extremamente profundo. E hoje a gente vê uma distorção sobre o conceito de sucesso. Hoje a gente é medido pelo número de seguidores que a gente tem. Então, por exemplo,
Um profissional, um advogado, um psicólogo, um médico, ele é medido. O nível de sucesso dele é medido pela quantidade de seguidores que ele tem. Isso é altamente equivocado. Olha o nível de coisa de tão raso que a gente chegou, é muito raso, né? Então você vê, vai se perdendo o verdadeiro conceito, a etimologia das palavras, e a gente vai ficando raso, vai ficando empobrecido intelectualmente, filosoficamente, porque a gente vai empobrecendo a linguagem. Então, a própria etimologia de sucesso, né? Sucesso vem de suceder. Então, suceder é um movimento para frente. Então, toda vez que eu estou sucedendo, que eu estou me movimentando para frente, eu estou sendo bem-sucedido. É uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer para as pessoas. Você é bem-sucedido? Você é bem-sucedida? Para ver o que a pessoa me responde. Ah, eu não me acho bem. Peraí, vamos lá. Ah, eu não me acho bem-sucedido. Bem-sucedido são as pessoas que aparecem na televisão, são as pessoas que são famosas, são as pessoas que têm 180 mil seguidores no Instagram. Então você vê que isso está permeando a mentalidade das pessoas de uma maneira tão grande que acaba fazendo com que as pessoas entrem num certo estado de melancolia, de tristeza, de ficar se comparando o tempo todo, muitas vezes de ficar se colocando em xeque se ela é realmente uma boa profissional ou não. Eu me deparo com colegas de profissão, tá bom? Não se assuste. Eu me deparo com colegas de profissão que estão se colocando em xeque, porque não tem muitos seguidores no Instagram. Ah, será que eu sou bom mesmo? Será que devo continuar na psicologia ou não? Devo migrar de profissão? Porque ele vai vendo ali psicólogos que são famosos e que às vezes vão até em programas de televisão, etc. E aí ele começa a fazer uma comparação. E me permita dizer isso, Marlon. A pior coisa que um ser humano pode fazer por si mesmo é se comparar. Quando eu me comparo, eu estou pegando a minha história, eu estou jogando a minha história no lixo. Vou pegar esse papelzinho aqui, ó. Isso aqui é a minha história. Quando eu me comparo, eu pego a minha história e jogo lá na trina, jogo na lata do lixo a minha história. Isso é horrível para a nossa condição mental. Isso não corrobora para a nossa saúde mental, pelo contrário, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com esses conceitos rasos, muito mercadológicos e marqueteiros, mas que vão sendo incutidos na nossa mente, e a gente vai entrando nessa trilha e a gente vai se afastando de coisas que, no fim, poderiam nos ajudar muito. Uhum. Olha aí, ó, conselho do psicólogo. Muito bem. É a comparação também, né? Enfim, hoje com redes sociais, parece que a todo momento nós estamos vendo realidades que antigamente eram escondidas, né? E não sabíamos como era, né? E as pessoas estão cada vez mais mostrando a sua vida comum, né? Suas viagens, suas conquistas, e a gente está exposto a tudo isso. Então é um turbilhão aí de estímulos que, né, a gente precisa também conseguir lidar, aprender a lidar com isso, né? Para conseguir manter a nossa mente saudável. E agora, nos encaminhando aqui para o final, né, Anderson? Muitas pessoas que estão nos assistindo, eu acredito que elas se sentem possivelmente emocionalmente sobrecarregadas, algumas até sem saber nomear o que elas sentem de fato, né? Elas têm se sentido dessa forma porque fazem parte desse tempo que nós vivemos, né? Que nós estamos aqui discutindo e tentando ilustrar de alguma forma em algumas pontuações. E eu queria que tu deixasse aqui uma palavra breve, né, de acolhimento, enfim, encorajamento para quem quer começar a cuidar da saúde mental ou da mente com mais seriedade, né, que pensa que isso é importante e de fato tem se sentido exaurido nessa área da sua vida emocional, mas não sabe por onde começar. O que você diria para essas pessoas? Dê o primeiro passo, tome uma decisão em prol de si. Muitas pessoas, às vezes, vão
buscar conselhos, se deve ou não deve, mas pode ser que ela seja aconselhada a não ir, e aí ela recua. Então, no final de tudo, o processo decisório, ele é muito nosso. É importante tomar esse passo em prol de si, né? Perceber, se observar mais, né? Muitas vezes as pessoas estão convivendo com níveis de ansiedade que já são de moderados para crônicos, mais agudos, estão tendo ali muitos sintomas físicos da ansiedade, estão passando por processos depressivos, estão enlutados porque perderam coisas significativas, porque perderam um emprego, porque perderam um pet, porque perderam um ente querido. E nisso tudo, nesse emaranhado de sofrimento, é importante buscar uma ajuda profissional. O psicólogo é um profissional especialista na área do comportamento, dos hábitos e da alma humana. E o processo psicoterapêutico não é uma conversa com seu sacerdote da sua religião, não é como uma conversa de bar com seus amigos, não é um aconselhamento com seu colega de trabalho ou um parente que você tem confiança, não. O processo psicoterapêutico, ele é científico, ele vai modificar muitos dos seus campos neurais, né? O simples fato de você narrar, a narrativa é a substância da vida. Eu costumo dizer o seguinte, Marlon, angústia é fala entupida. Quanto menos eu falo, eu aumento muito a minha proporção de continuar angustiado. Quanto mais eu falo, eu alivio a minha bagagem. Eu alivio vou me aliviando desse meu processo angustiante. Então, dentro do processo psicoterapêutico, você vai poder narrar, transformar os seus pensamentos, aquilo que você sente, em narrativa, em palavras. Então, por onde que a gente vai rastreando, investigando a alma de uma pessoa? A partir da narrativa, né? Tem um psiquiatra, né, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, o Boris Sino, e ele diz o seguinte, né, que a linguagem, a palavra é o veículo da alma. Então, quando a gente fala, né, a gente está expressando aquilo que está mais no nosso recôndito, lá no nosso profundo. Quando eu narro, eu estou manifestando realmente o que eu estou vivendo. E dentro de um processo psicoterapêutico, isso é extremamente importante para modificar hábitos, comportamentos, transformar vícios em virtudes. Quando eu digo vícios aqui, entenda vícios como comportamentos negativos, virtudes como comportamentos positivos. Então, todas essas transformações a gente vai escarafunchando dentro do processo psicoterapêutico e o sujeito vai se transformando, vai mudando hábitos, vai mudando comportamentos e vai trabalhando uma psicologia aplicada no laboratório da vida. Qual é o laboratório da vida? O dia a dia. Então, é no dia a dia que você aplica a psicologia em seu favor para melhorar as suas relações sociais, para melhorar os seus níveis de enfrentamento dos desafios da vida e etc. Então, eu encorajo demais que você tome esse primeiro passo em prol de si, porque certamente, quando você tiver uma experiência dentro do processo psicoterapêutico, você vai perceber o quanto isso é bom e você vai ter o seguinte lamento: puxa, por que eu não comecei antes? Tá certo, é isso aí. Anderson, muito obrigado pela tua participação, teu tempo, né, disponível aqui, né, para conversar com a gente sobre esse assunto tão necessário, tão importante para tantas pessoas no nosso tempo, né? E se você que nos assiste também se sente, né, que está sobrecarregado, está cansado, né, talvez seja a hora de admitir, né, que é necessário cuidar da mente, é necessário dar atenção a isso, e que não é frescura, não é, né, é uma coisa apenas para gente fraca, como alguns dizem, né, ou para quem não tem fé. Não, pelo contrário, é um ato de fé também cuidar da sua saúde mental. Eu sei que muitos que me acompanham aqui são interessados em teologia, são cristãos, e direcionando novamente, né, para vocês também, temos lá no Salmo 23, né, a promessa de Deus, de que ele refrigera a nossa alma. Então,
direcionando para esse público, para esse campo, né? Aqui temos um Deus também que nos auxilia nesse processo, né? Ele quer nos aliviar, ele quer fazer com que nós venhamos a descansar as nossas bagagens emocionais nele, tá? Lembre-se disso, medite também no Salmo 23, medite na palavra de Deus para ter esses momentos com Deus de descanso da alma. Anderson, eu queria divulgar aqui as tuas redes sociais aí para o pessoal aí que quer te seguir, enfim. Legal, Marlon. O meu Instagram é @AndersonFlávioPsi. AndersonFlávioPsi. Você encontra lá no Instagram, eu sempre estou postando conteúdos lá, tentando, de alguma maneira, servir as pessoas a partir da ciência psicológica aí. Então, e só uma frase aqui. A pessoa que tem o discurso de que cuidar da saúde mental é coisa para gente fraca, tá tentando se esconder dentro de uma pseudo-fortaleza que ela mesma não tem. Olha aí. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Vamos aprender a ser vulneráveis, né? E não é algo fácil, né? O nosso mundo, ele não é um mundo também que ele premia sempre a vulnerabilidade, mas a gente vai aprendendo e vai deixando com que essa vulnerabilidade também se torne cada vez mais latente, né? E principalmente com pessoas de confiança, né? Como o próprio Anderson aqui, né? Que é psicólogo, e talvez você possa também, né? Aí a partir do que você conheceu dele hoje, também procurar o trabalho dele, né? Para conhecer mais também, e quem sabe também até fazer a terapia com ele, né? Então é isso aí, obrigado, Anderson. Tá? Obrigado a você, Marlon. Foi um prazer imenso participar desse seu programa, que é bem relevante, viu? Obrigado. Até o próximo episódio, então, do Aliviando a Bagagem, aqui no canal Teologia e Espiritualidade. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até uma próxima, então. Tchau, tchau. Um abraço a todos, gente. Um Tchau. abraço. Tchau.